Eu estava no meio de uma planilha de fechamento quando o celular tocou com um número que eu não conhecia. Atendi porque minha filha estava na escola e qualquer número desconhecido num dia de semana me faz o coração apertar um segundo antes de respirar. Do outro lado, uma voz de homem jovem, tom educado, um pouco hesitante. Ele disse o nome dele, que eu não retive na hora, e perguntou se eu era a dona do carro branco placa tal. Eu disse que sim. Ele disse que queria combinar a devolução para o fim de semana porque o serviço tinha terminado antes do previsto e ele precisava voltar para o interior antes da segunda-feira. Fiquei olhando para a tela do computador por uns 3 segundos sem processar nada. Depois perguntei, com a voz mais calma que consegui montar naquele momento, o que exatamente ele estava devolvendo. Ele ficou em silêncio por um segundo. A tia dele disse, tinha combinado tudo com a minha sogra. Eu agradeci, pedi o número dele, desliguei. Fiquei sentada na cadeira do escritório, olhando para a janela que dá para o quintal. O jasmim que eu plantei em março estava com flores novas. Minha filha tinha deixado o casco de tartaruga de brinquedo esquecido na grama. O dia estava normal em tudo, menos dentro de mim. Para entender aquele telefonema, eu preciso voltar um pouco. Não muito, mas o suficiente para que o que aconteceu a seguir faça sentido. Tenho 40 anos. Trabalho com contabilidade há 15. Faço a maior parte do serviço de casa porque monto meu próprio horário e porque, cá entre nós, se eu não fizer ninguém, faz no prazo certo. Tenho uma filha de 7 anos que é determinada de um jeito que às vezes me assusta e às vezes me orgulha ao mesmo tempo, as duas coisas juntas, como costuma ser com as pessoas que a gente ama de verdade. Estou casada há 9 anos com um homem que é, nas palavras mais precisas que eu encontro, fundamentalmente bem-intencionado. Ele não é mau, não é desonesto, não levanta a voz. O problema nunca foi ele exatamente. O problema era o que ele carregava junto, invisível como aquela pressão de mudança de tempo que a gente sente no corpo antes de ver a nuvem. Minha sogra criou 3 filhos praticamente sozinha. O marido dela adoeceu cedo e foi embora quando os filhos ainda eram novos. Eu respeito isso com sinceridade, porque sei o preço que tem. Mas aprendi ao longo dos anos que existe uma diferença entre uma mulher que passou por coisa difícil e uma mulher que usa o que passou como autorização permanente para ultrapassar os limites de todo mundo. Minha sogra havia aprendido que um certo tom de voz, uma referência ao tempo duro, um olhar específico, fazia os filhos recuarem. Meu marido mais do que ninguém. Ele tinha aprendido desde criança que ceder para a mãe era a forma mais curta de dizer que a amava. Eu nunca briguei com ela abertamente. Não porque tenha medo de conflito, mas porque briga aberta com esse tipo de pessoa raramente resolve coisa alguma. O que resolve é clareza, e quando eu fico clara, eu fico muito clara. O carro do qual estou falando eu comprei 3 anos atrás. Um carro branco, médio, 0 quilômetro, comprado com uma combinação de FGTS que eu saquei numa janela específica e com uma reserva que eu tinha construído ao longo de 2 anos de freelances fora do horário de expediente. Eu tinha 47 parcelas quitadas no meu nome e uma placa que eu ainda olhava com aquele tipo de satisfação silenciosa de quem sabe exatamente o preço de cada coisa que possui. Antes desse carro, eu dependia do meu marido para qualquer saída que não fosse a pé ou de aplicativo. Depois dele, eu tinha um eixo próprio. Isso pode parecer pequeno para quem sempre teve. Para mim não era pequeno. Meu marido sabia desde o começo que o carro era meu. Não no sentido jurídico apenas, mas no sentido real, o que envolve a linguagem que a gente usa em casa, quem cuida da revisão, quem decide quando lava, quem escolhe se empresta ou não. Nunca houve discussão sobre isso porque nunca precisou haver. O carro ficava na vaga com meu nome, eu administrava, ele usava quando eu oferecia, e essa era a dinâmica. Simples, clara, sem drama. O que eu não sabia é que minha sogra tinha uma outra interpretação sobre esse carro e que ela tinha guardado essa interpretação guardada por tempo suficiente para que ela virasse um plano. Depois de desligar o telefone, fui até a sala onde meu marido estava almoçando na frente do computador com aquela postura de quem está fingindo trabalhar. Me sentei na cadeira de frente, esperei ele levantar os olhos. Quando ele levantou, eu disse o nome dele com o tom que ele sabe distinguir do meu tom de todos os dias. Ele abaixou o garfo.
Acabei de receber um telefonema de um homem que quer devolver meu carro. Um carro que ele pegou emprestado pela minha sogra. Ele ficou olhando para mim com aquela progressão que eu conheço de cor. Primeiro a surpresa, depois o reconhecimento, depois aquela expressão específica de quem está calculando quanto tempo tem antes de precisar responder. Foi essa última expressão que me disse tudo. Você sabia disso? Não era pergunta. Ele passou a mão na nuca. Minha mãe tinha me comentado que o sobrinho da dona Cida estava precisando de transporte por uns dias para umas entrevistas de emprego na cidade. Disse que estava difícil para ele porque o carro que ele tinha era velho e ela ia ver uma solução. E você não me disse nada. Ela falou que ia falar com você. Ela não falou comigo. Ela emprestou o meu carro para um homem que eu não conheço. Ele ficou olhando para a mesa. Aquele silêncio não era de culpa genuína. Era o silêncio de alguém que está tentando encontrar o ponto onde ele pode pousar nessa conversa sem cair de um lado nem de outro. Eu me levantei, peguei o celular e liguei para a minha sogra. Ela atendeu no terceiro toque com aquela voz calorosa de quem não sabe que a conversa vai ser diferente das outras. Expliquei o que tinha acontecido, palavra por palavra, sem grito, sem tremer. Perguntei quando exatamente ela tinha pedido minha autorização para emprestar meu carro a outra pessoa. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois disse que o carro estava parado na garagem, que ela tinha visto que eu estava em casa trabalhando, que o menino precisava muito, que família é assim, que ela não imaginava que eu ia criar caso por isso. Eu deixei ela terminar. Depois perguntei uma coisa só. Por que a senhora não emprestou o seu próprio carro? Silêncio. A senhora tem carro. O carro da senhora está em perfeitas condições. Por que a senhora não usou o dela e usou o meu sem me perguntar? Ela disse que o carro dela estava com a revisão atrasada. Eu disse que o meu também tinha revisão marcada para aquela semana, o que era verdade e que era exatamente por isso que eu precisava dele de volta hoje, não no fim de semana. Ela começou a dizer que não tinha como contatar o menino tão rápido assim, que ele estava no outro lado da cidade. Eu disse que ele tinha o meu número e que eu precisava que ela avisasse a ele que ia buscar o carro até às 5 da tarde. Desliguei antes que ela encontrasse outra justificativa. Meu marido estava na mesma posição quando voltei para a sala. Não tinha se mexido, só tinha empurrado o prato um pouco para o lado. Vou buscar o carro hoje. Eu vou com você. Não precisa. Carla, eu vou. Deixei ele vir porque sabia que a conversa que ia acontecer ia precisar de testemunha, não por teatro, mas porque minha sogra era capaz de reconstituir qualquer história que não tivesse testemunha presente. O sobrinho da amiga da minha sogra, porque foi isso que se revelou quando chegamos, não era nem familiar direto. Era sobrinho de uma amiga de longa data dela, um rapaz de uns 24 anos que tinha vindo de Franca para uma semana de entrevistas numa distribuidora da cidade. Simpático, constrangido, claramente sem entender direito o tamanho do que tinha entrado. Quando eu me apresentei como a dona do carro e expliquei que havia um equívoco, ele entregou as chaves com uma rapidez que mostrava que ele já tinha intuído que alguma coisa estava errada desde o começo. Não era culpa dele. O errado não tinha partido dele. Agradeci, fiz o caminho de volta com meu marido no banco do passageiro em silêncio. Na metade do caminho ele disse que ia conversar com a mãe. Eu disse que ia além de conversa. Ele me olhou. Eu disse que o que tinha acontecido não era uma gafe, era uma decisão calculada. Sua mãe esperou um momento em que ela achava que o carro estava parado. Escolheu não me perguntar porque sabia que eu ia dizer não, e agiu assim mesmo. Isso não se resolve com conversa de fim de semana. Ele ficou olhando para a janela pelo resto do caminho. Naquela noite, depois que minha filha dormiu, eu fiquei na cozinha com o computador aberto pesquisando o que eu precisava fazer. Não por raiva, mas porque a ligação daquela tarde tinha me dado uma informação importante. Minha sogra não tinha agido por impulso, ela tinha calculado. Ela sabia que o carro ficava na garagem nos dias em que eu trabalhava em casa. Ela sabia que se me perguntasse eu ia dizer não. Ela sabia que o fato consumado era sempre mais difícil de desfazer do que o pedido é de negar. Isso era padrão, não acidente. E padrão se responde com estrutura, não com emoção. Na manhã seguinte, liguei para um despachante com quem eu trabalhava ocasionalmente por conta de clientes, que me indicou uma advogada especializada em direito de família e patrimônio.
Marcamos para aquela semana, numa sala pequena com 2 cadeiras e uma janela que dava para o corredor do edifício comercial, e ela foi direta como gosto que as pessoas sejam. O que aconteceu configurava uso não autorizado de bem alheio. Não era crime do ponto de vista prático para aquele nível de situação, mas era algo que podia e devia ser documentado para fins de proteção futura. Ela sugeriu um registro formal da titularidade do veículo, com uma declaração de que decisões sobre o uso do bem cabem exclusivamente a mim, além de uma notificação extrajudicial para minha sogra, reconhecendo que o ocorrido não foi autorizado. Não é agressivo, ela disse. É preventivo. É deixar em papel o que deveria ser óbvio, mas claramente não está sendo tratado como tal. Eu assinei tudo o que precisava assinar naquela semana. No sábado, meu marido foi à casa da mãe para a conversa que tinha prometido ter. Eu fiquei em casa com minha filha, fizemos panqueca, montamos um quebra-cabeça de 500 peças no chão da sala e eu não pensei em mais nada por algumas horas, que era exatamente o que eu precisava. Ele voltou à noite com aquela expressão de quem passou horas num campo difícil e saiu andando, mas pagou um preço por cada passo. Se sentou no sofá. Minha filha já estava dormindo. Conversei com ela. Como foi? Ela ficou na defensiva. Disse que não tinha feito nada de errado, que estava ajudando a família da Cida, que o carro estava parado de qualquer jeito, que você é muito fechada com suas coisas, que casamento é parceria. E você disse o quê? Disse que o carro é seu, que decisão sobre o carro é sua, que ela não tem autoridade nenhuma sobre seus bens, nem sobre os bens nossos juntos, muito menos sobre os que são só seus. Que o que ela fez foi errado, não inconveniente, errado. Ela aceitou? Ela nunca aceita na hora. Eu sei, mas preciso que você entenda uma coisa. Fui a uma advogada essa semana, não para processar ninguém, para proteger o que é meu. Porque o que aconteceu na terça mostrou que não basta eu saber que o carro é meu. Precisa estar claro para todo mundo, inclusive registrado, que ninguém toma decisão sobre esse bem exceto eu. Ele ficou quieto por um tempo que eu aprendi a não interromper. O tipo de silêncio que não é raiva e não é concordância. É o tipo de silêncio que acontece quando uma pessoa está processando algo que ela sabia, mas nunca tinha olhado diretamente. Você acha que eu fui longe demais? Ele disse. Eu disse que longe demais foi ela mandar um estranho sair de Franca com meu carro sem me perguntar. Ele assentiu. Aquele assentimento tinha algo diferente dos outros. Não era o aceno de enceramento de assunto que eu conhecia, era outra coisa embaixo. Nos dias seguintes, a casa ficou com aquela temperatura diferente que não é briga e não é normalidade, é o intervalo entre as duas, quando duas pessoas que se conhecem muito estão atravessando algo que ainda não chegou na outra margem. Minha filha percebeu porque crianças sempre percebem. Ela me perguntou se eu estava brava com o papai. Eu disse que não, que a gente estava resolvendo uma coisa de adulto. Ela aceitou com a tranquilidade de quem aprendeu que nem tudo precisa ser explicado para ser suportado. A cunhada me mandou mensagem na segunda-feira. Era o tipo de mensagem longa que parece ter sido escrita e apagada várias vezes antes de ser enviada, densa, com o tom de quem está tentando parecer ponderada e não está conseguindo. Ela dizia que eu tinha constrangido o rapaz na frente de todo mundo, que minha sogra estava arrasada, que eu podia ter ajudado e escolhi não ajudar, que casar com alguém é abraçar a família dessa pessoa, que ela esperava que eu reavaliasse minhas prioridades. Li uma vez, fui fazer café. Respondi 2 dias depois com uma frase. Obrigada por ter me escrito. Ela mandou mais 3 mensagens. Eu não li naquele dia. O que me incomodava não era a raiva dela. Era o argumento por baixo. A ideia de que um bem que eu comprei com o meu dinheiro, que eu pago o seguro, que eu levo para a revisão, que eu cuido, podia ser tratado como recurso disponível para quem a família do meu marido decidisse ajudar naquela semana. Que dizer não era frieza. Que ter limite era egoísmo, que o casamento me obrigava a disponibilizar o que era meu para quem eles escolhessem, quando eles escolhessem, sem que ninguém precisasse nem me perguntar. Eu tinha passado 9 anos sendo boa o suficiente para essa família, presente nas datas, paciente nas reuniões, silenciosa nas minhas próprias necessidades, e o que tinha crescido com isso não foi gratidão, foi expectativa. Quanto mais eu dava, maior ficava a conta do que eles achavam que eu devia.
Não havia um ponto de chegada. Havia uma fronteira que recuava a cada vez que eu cedia. Esse foi o erro que eu carregava há tempo demais. E eu conhecia esse erro por dentro, com detalhe. Na quarta-feira, a advogada me mandou os documentos finalizados. Eu revisei, assinei, ela enviou a notificação. Naquela mesma tarde, meu marido chegou mais cedo do que o habitual. Foi beber água na cozinha. Ficou apoiado na bancada, me olhando por um momento com aquela expressão que eu levo anos aprendendo a decifrar. Você assinou os documentos? Assinei. Ela enviou. Ele colocou o copo na pia. Carla, eu preciso te dizer uma coisa. Eu virei de frente para ele. Eu sabia antes. Minha mãe tinha me contado 3 dias antes da ligação que ela estava pensando em uma solução para o sobrinho da Cida. Eu não perguntei o que solução significava. Preferi não saber porque sabia que se soubesse ia ter que agir, e agir com minha mãe tem um custo que eu venho evitando faz tempo. Quando o rapaz ligou para você, eu já tinha a suspeita do que tinha acontecido. Eu o ouvi sem interromper. Eu devia ter te dito assim que minha mãe mencionou. Não disse porque fiquei com a esperança de que dessa vez ela ia te perguntar antes de fazer. Eu sabia que ela não ia, mas me convenci de que talvez... Isso foi covarde da minha parte. Aquilo doeu de um jeito específico. Não a informação em si, mas a lógica por baixo. A ideia de que ele tinha preferido a esperança de que a mãe fosse se comportar diferente do que a certeza de que eu merecia saber era um padrão antigo, e eu tinha nome para ele, só nunca o tinha ouvido dele mesmo. O que você vai fazer com isso agora? Eu disse. Fui à casa dela ontem de noite, sozinho, sem você. Porque eu precisava ter essa conversa sem estar me dividindo entre te proteger e me defender ao mesmo tempo. Disse a ela que o que ela fez foi errado. Não inconveniente, errado. Que ela não tem nenhuma autoridade sobre os seus bens. Que a próxima vez que ela tomar uma decisão que te afeta sem falar com você antes, eu serei o primeiro a colocar limite. Ela foi bem com isso? Ficou quieta por um bom tempo. Depois disse que não era a intenção dela desrespeitar ninguém, que ela só queria ajudar a Cida, que não imaginava que as coisas iam tomar essa proporção. E você disse o quê? Disse que o problema não era a proporção, era a ação. Que se ela queria ajudar o sobrinho da Cida, ela tinha o próprio carro, ela tinha contatos, ela tinha outras maneiras de ajudar que não envolvessem usar algo que não é dela, sem passar por cima de você. Ficamos em silêncio. Lá fora, minha filha estava no quintal e eu ouvia o barulho dela chutando a bola contra o muro, um ritmo regular, constante, completamente separado de tudo o que estava sendo dito naquela cozinha. Eu precisava que você tivesse feito isso antes, eu disse. Eu sei. E eu sei que uma conversa agora não apaga o que ficou em silêncio antes. Mas eu quero que você saiba que quando aquele homem ligou e você ficou sentada no escritório sem dizer nada por um tempo, eu entendi o que aquilo significava e entendi que dessa vez não tinha como eu ficar no meio. Eu olhei para ele. Não estava esperando aquilo, não a admissão em si, porque eu sabia que ele sabia, mas a maneira como ele tinha nomeado. Ele tinha nomeado o que eu estava sentindo antes de nomear o que ele tinha feito. E isso, por razão que eu não sei explicar completamente, pesou mais do que qualquer promessa teria pesado. As semanas seguintes foram estranhas no sentido que às vezes o estranho é necessário. Minha sogra não me ligou diretamente. A cunhada ficou em silêncio depois da última mensagem que eu não respondi. O sobrinho da amiga, soube mais tarde por comentário solto numa conversa, tinha alugado um quarto numa semana e continuado as entrevistas sem que o mundo tivesse acabado. O que eu tinha suspeitado ficou confirmado. A solução sempre existiu, só não era conveniente para quem não queria buscá-la. Numa quinta-feira de manhã, levei o carro para a revisão que eu tinha reagendado. Sentei na sala de espera da oficina com um café que estava bom e uma revista velha que eu folheei sem ler. Quando o mecânico me chamou para explicar o que precisava, eu prestei atenção em cada detalhe, fiz as perguntas certas, autorizei o serviço. Na hora de pagar, paguei com meu cartão, o cartão da conta que só tem meu nome, a mesma conta de onde tinha saído cada parcela daquele carro. Não sei explicar o que eu senti saindo de lá. Não era alegria, exatamente. Era a sensação de que as coisas estavam onde deveriam estar, cuidadas por quem devia cuidar, sem que ninguém tivesse entrado pela porta de trás para rearranjar o que não lhes pertencia.
Num sábado de tarde, minha filha me pediu para ir ao parque. Fomos de carro, ela no banco de trás, com o cinto ajustado, cantando alguma música da escola que eu não conhecia a letra, mas fui aprendendo o refrão nos 4 minutos de trajeto. Estacionei, abrimos as portas, ela saiu correndo para o primeiro balanço disponível. Eu fiquei encostada no carro por um momento antes de seguir. Era meu. Com a minha assinatura no documento, com o meu nome no seguro, com as minhas escolhas em cada revisão, com a minha decisão sobre quem senta dentro e quando e para onde. Nenhuma decisão sobre aquele bem ia ser tomada por ninguém exceto eu. Isso não era soberba. Não era frieza. Era simplesmente a diferença entre ter algo e ser dona de algo. Porque você pode ter muita coisa sem nunca ser dona de nada, se você aceita que as decisões sobre essas coisas podem ser tomadas por outras pessoas enquanto você não está olhando. Eu tinha aprendido essa diferença com atraso, mas tinha aprendido. 3 semanas depois de tudo, minha sogra me mandou uma mensagem. Curta, cuidadosa, do tipo que a pessoa escreve e apaga várias vezes antes de enviar a versão final. Ela dizia que sabia que tinha errado, que não foi sua intenção me desrespeitar, que ela só queria ajudar a Cida e não pensou direito antes de agir, e que esperava que com o tempo a gente conseguisse se falar bem de novo. Não era um pedido de desculpa completo. Era o máximo que ela conseguia fazer sem abrir mão do orgulho inteiro. Mas era real no sentido de que ela tinha parado o suficiente para escrever e enviar. Respondi com cuidado. Disse que entendia, que eu também esperava isso, que o tempo resolve o que as palavras ainda não alcançam. Não fingi que estava tudo bem, porque não estava. Esse tipo de coisa não cura com uma mensagem. Cura com o tempo e com a consistência de que o que mudou vai continuar mudado. Mas alguma coisa havia se movido, e esse movimento era real. O que eu aprendi com tudo isso é algo que eu já sabia em teoria, mas que só entendi na prática depois dos 40. A generosidade que nasce do medo de desagradar não é generosidade, é evitação com outro nome. Quando você abre mão porque tem medo do conflito, quando você empresta porque sabe que o custo de dizer não é alto demais, quando você sorri porque o sorriso é mais curto do que a explicação, você não está sendo generosa, você está sendo administrada. E a diferença entre as duas coisas é que na segunda você carrega o peso sozinha e a conta nunca fecha. Eu carregava esse peso há 9 anos. Não porque minha sogra fosse uma pessoa má, não porque meu marido fosse um vilão, mas porque havia um sistema de expectativas construído ao redor da minha disponibilidade. E enquanto eu estava disponível, ninguém precisava questionar o sistema. Foi só quando eu parei de estar disponível da maneira que o sistema esperava, que todo mundo teve que olhar para o sistema e decidir o que fazer com ele. Meu marido decidiu sair do sistema. Isso foi o que eu não esperava, e foi o que importou mais. Numa noite de novembro, os dois sentados na varanda depois que minha filha dormiu, ele com uma cerveja que ficou mais no copo do que na boca, o calor daquele tipo específico que o fim de ano tem antes das chuvas chegarem de vez, ele disse uma coisa que eu não estava esperando. Eu fico pensando, ele disse, em quantas vezes você resolveu coisa que eu devia ter resolvido. Não porque você não soubesse, mas porque era mais fácil eu me calar do que entrar em campo. Eu disse que sabia disso. Ele disse que saber e entender são coisas diferentes, que por muito tempo ele soube, mas só nessa semana ele tinha entendido o que o silêncio dele custava para mim. Fiquei olhando para o jardim. No fundo do quintal do vizinho havia um rádio ligado numa música que eu não reconhecia, baixo demais para pegar a letra, mas alto o suficiente para saber que existia. "O que sua mãe vai fazer agora?" Eu perguntei. "Vai ficar sentida por um tempo. A Patrícia vai continuar achando que você foi dura demais. A Cida provavelmente nunca vai entender a proporção da coisa porque ninguém vai contar a versão inteira para ela. Isso é problema deles." "É", ele disse. "Disse para minha mãe que qualquer coisa que envolva você ou seus bens precisa ser conversado com você diretamente. Não comigo, não por recado, não por suposição, com você." Respirei fundo. "Obrigada." "Não precisa agradecer. Era o que tinha que ser dito." Fiquei pensando depois dessa noite numa coisa que parece pequena, mas que não é. Durante anos eu tinha confundido manter a paz com manter a paz para os outros. Eu evitava conflito, achando que estava protegendo o casamento,
a família, a relação com a sogra. Mas o que eu estava protegendo era o conforto deles à custa do meu. E o resultado disso era que quanto mais eu cedia, mais invisível ficava a conta que estava crescendo. Não havia um ponto de chegada onde eles iam olhar para trás e dizer: chega, ela já deu o suficiente. Havia só uma expectativa maior a cada vez. Quando você para de ceder, as pessoas que se beneficiavam do seu silêncio ficam chocadas. Ficam com raiva. Dizem que você mudou, que está sendo difícil, que o casamento é assim, que família é assim, porque do ponto de vista delas, você de fato mudou. O sistema funcionava e você parou de funcionar dentro do sistema. O problema é que o sistema nunca foi justo, só era confortável para quem não pagava o preço. Numa manhã de dezembro, eu levei minha filha para a escola e depois fui tomar café numa padaria perto de casa. Pedi um café com leite e um pão de queijo, me sentei perto da janela que dava para a rua e fiquei olhando o movimento de um sábado de manhã, gente com sacola, criança andando de patins, um casal de idosos caminhando devagar com os braços entrelaçados. Tenho 40 anos. Aprendi algumas coisas cedo e outras com um atraso que às vezes me surpreende quando olho para trás. Mas aprendi, entre elas, que nenhum bem, nenhum espaço, nenhuma conquista fica inteiramente segura enquanto você aceita que outras pessoas têm o direito implícito de decidir sobre ela. Que manter o que é seu não é soberba, não é frieza, não é falta de amor pela família. É o reconhecimento de que você existe como sujeito das suas próprias histórias, não como personagem coadjuvante nas histórias de todo mundo. Minha sogra e eu não estamos no mesmo ponto de antes. Provavelmente nunca vamos estar. E tudo bem, algumas coisas quando mudam, mudam para uma configuração diferente, não para a original. O que importa é que a configuração nova seja mais honesta do que a anterior. Naquele fim de semana, minha filha me pediu para ir visitar a avó. Eu disse que sim, que em algum momento íamos. Ela perguntou se eu estava de bem com a vovó. Eu disse que a gente estava resolvendo uma coisa de adulto, mas que ia ficar bem. Ela aceitou isso com aquela tranquilidade de quem não precisa entender tudo para confiar que as coisas têm caminho. Crianças têm essa sabedoria às vezes, a de confiar no processo sem precisar ver o mapa inteiro. Num domingo de tarde, fui lavar o carro sozinha, numa dessas lavagens self-service com mangueira e espuma e todo o processo manual. Minha filha foi junto e ficou mais atrapalhando do que ajudando, que é a participação favorita dela em qualquer coisa. Lavei cada parte com aquela atenção de quem cuida do que é seu. Quando terminei, o carro estava brilhando sob o sol de dezembro, uma luz específica que faz qualquer coisa branca parecer mais branca do que é. Era meu. Tinha sido meu desde a primeira parcela, devia ser meu até a última, e ia continuar sendo meu não porque alguém tinha autorizado, mas porque eu tinha trabalhado para isso, pago por isso, cuidado disso, e nenhuma decisão sobre aquilo ia ser tomada por ninguém que não fosse eu. Isso não era arrogância, era simplesmente saber a diferença entre ter e ser dona. A solidez daquilo ficou comigo o resto do dia.